Trump anunciou o sistema Golden Dome. É o mais ambicioso projeto de defesa dos Estados Unidos em décadas, prometendo entrar em operação até o final do mandato 2029. Poderá ou não? A gente entende na sequência do que se trata. A gente tem aqui o pronunciamento de Donald Trump a respeito. Eu trago para vocês a tradução. Vamos lá, vamos ouvir o presidente dos Estados Unidos. Isso foi ontem na Sala Oval. Tecnologias de precisão, terra, ar e espaço, incluindo armas baseadas no espaço e interceptadores. O Canadá nos contatou e quer ser parte disso. Iremos falar com eles, eles também querem ter proteção. Então, como de costume, nós ajudamos o Canadá o melhor que pudermos. Esse projeto para o Golden Dome vai renovar as nossas capacidades atuais de defesa e deve estar completamente operacional até o final do meu mandato, cerca de 3 anos. Uma vez que esteja completamente construído, o Golden Dome será capaz de interceptar mísseis, mesmo que eles tenham sido lançados do outro lado do mundo, e mesmo se forem lançados do espaço. E nós teremos o melhor sistema de todos os tempos. Vocês sabem que nós ajudamos Israel com o sistema deles, foi de muito sucesso, e agora nós temos tecnologia que é ainda mais avançada do que aquilo. Muito bem, nós ouvimos então Donald Trump falando a respeito do assunto, isso foi ontem no Salão Oval. Nesse segmento eu vou explorar com vocês primeiro do que se trata o Golden Dome e depois algumas das implicações que isso pode ter estrategicamente. Afinal de contas, quando a gente fala de um sistema de defesa, não se trata apenas de um ativo militar. A forma como se calcula, na eventualidade de uma guerra, o que ocorreria muda drasticamente a geopolítica. É por isso mesmo que armas nucleares, sem ser usadas, exercem um poderio tão grande nas relações internacionais. Quando a gente fala do Golden Dome, como isso muda as relações internacionais, como isso muda a questão de arsenais nucleares e como isso muda estratégias de diálogo dos Estados Unidos com seus adversários e parceiros. Isso é o que a gente explora a seguir e a gente vai começar entendendo melhor do que se trata o Golden Dome. A situação, basicamente, é a seguinte. Trump escolheu o general Michael Guetlein, da Força Espacial dos Estados Unidos, para liderar o esforço de construção. Ele centralizará as principais operações no Alasca, além de Flórida, Geórgia e Indiana. Ele destacou a gravidade do cenário global e disse que os Estados Unidos precisam estar preparados para se defender como nunca antes. Havia alguns cartazes, a gente também não conseguiu ver nesse vídeo, mas que transmitiam a mensagem de que o país viveria uma nova era de segurança. E, de fato, era a promessa de campanha de Donald Trump, uma revitalização das Forças Armadas. Então, basicamente, como seria esse Golden Dome? Ele teria a capacidade de agir com interceptação nos vários estágios de lançamento, desde que um míssil sai, enquanto está no meio do caminho, enquanto está chegando perto do alvo, e ele é inspirado também em uma iniciativa que já vem de lá atrás. A gente vai trazer uma imagem aqui ao lado, e isso foi numa cúpula entre Ronald Reagan, presidente na década de 80, e Mikhail Gorbachev, então líder da União Soviética. Eles falavam muito sobre desnuclearização, chegaram a assinar um acordo. Essa é uma imagem das negociações que eles tiveram em Reykjavik, lá atrás. E Reagan falava sobre o sistema que foi apelidado de Guerra nas Estrelas. E tem alguma inspiração nisso e na forma como esse sistema de interceptação interage no espaço, mas promete ir ainda mais longe do que ia a promessa de Reagan. O Departamento de Defesa vai ter que reformular a sua estratégia antimísseis em até 60 dias para incorporar o sensoriamento de armas hipersônicas, de sensores baseados no espaço e de tudo que vem à tona com o Golden Dome. A apuração que a gente traz, isso foi resgatado da matriz americana do Epoch Times, de uma apuração já feita em fevereiro sobre como isso poderia ser, é a seguinte. A trajetória de um míssil balístico tem 3 fases, o impulso, o meio curso e o terminal. Os Estados Unidos já têm capacidade para interceptar em todas essas 3 fases. No entanto, o Golden Dome pretende ampliar essas capacidades com uma rede de interceptadores no espaço e com novos sistemas de detecção. Isso ia ser profundamente integrado com a Space Force, a Força Espacial, que foi mesmo anunciada por Donald Trump no seu mandato anterior. E vai ter foco nas fases de impulso, as fases iniciais de lançamento, como um dos estágios que é mais crítico, claro, mas também mais difícil de interceptar. Lasers e tecnologia de energia direcionada vêm sendo pesquisadas para esse fim e a gente aguarda para ver os detalhes, e muito disso segue sob sigilo, mas é algo do que a gente pode especular a respeito do que vem adiante. Agora, também existe uma questão de pensar nos obstáculos que estão pendentes a respeito disso. Um deles é a questão de aprovação no Congresso e mesmo alguns questionamentos dos democratas que objetam isso, dizendo que Elon Musk pode estar envolvido, que poderia haver algum tipo de privilégio indevido para o bilionário que, claro, lida com a SpaceX, com os sistemas Starlink e com outros ativos de exploração espacial. Tem outras empresas apontadas como candidatas para participar além da SpaceX. A gente tem aqui Palantir Technologies, Underhill Industries,
L3 Harris Technologies, a Lockheed Martin e outros licitantes clássicos do chamado complexo militar industrial dos Estados Unidos. Ainda que algumas dessas empresas já divulguem propostas, o Pentágono ainda desenvolve os requisitos formais e a gente vai aguardar para ver se a coisa vem à tona. É um projeto muito ambicioso, ainda mais em um prazo tão curto. Um sistema dessa magnitude, em apenas 3 anos e meio até o final do mandato de Trump, aguardamos para ver, mas um prazo muito curto. Esse anúncio ocorre também, vale dizer, num momento de escalada nuclear global, de escalada militar global. Eu até lembro que a gente noticiou, quando do início de 2024, que o Instituto de Monitoramento de Conflitos da Universidade de Uppsala, na Suécia, falava que o mundo vivia seu momento com mais conflitos desde o final da Segunda Guerra Mundial. E não precisa ser nenhum acadêmico como eles são para a gente tentar entender isso. Vai desde as fronteiras do Brasil com Venezuela, Tigré na Etiópia, guerra na Ucrânia, Israel, ameaça de invasão para Taiwan. O mundo sofre uma situação de conflitos. Mesmo a gente viu Paquistão e Índia trocando tiros por causa da região da Caxemira recentemente, coisa que a gente também cobriu aqui no canal. Mesmo as variantes de mísseis balísticos empregados na guerra da Ucrânia e aquilo que a Rússia testa, o teste do míssil Sarmat-2 recentemente, o míssil que viajou fez um teste muito abrangente com capacidade nuclear. São todas coisas que a gente fica de olho. Mesmo aqui, eu pedi para a nossa apuração trazer o seguinte: a gente tem ao lado um gráfico que mostra os arsenais nucleares, a Rússia com um pouco mais do que os Estados Unidos, mas a China com uma construção nuclear que vem aumentando a cada ano e mesmo estimativas de que eles possam estar em paridade nuclear em anos adiante. Nesse contexto, o sistema do Golden Dome toma um outro fator em conta no debate. Enquanto as duas potências nucleares do século passado estavam meio à Guerra Fria, acreditava-se que a coisa não escalava para um ponto de ebulição entre as duas por causa do conceito de, eles chamam de MAD em inglês, Mutually Assured Destruction, destruição mutuamente assegurada. Até tem uma brincadeira, o acrônimo, a sigla MAD, significa também maluco, mad, ou loucura em inglês. Destruição mutuamente assegurada. A ideia de que, no caso de um confronto, o mundo acabaria porque a destruição para todos seria uma coisa que seria certa, foi um fato premente de como a Guerra Fria se desdobrou e da forma como as armas nucleares não mais foram usadas depois das 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Agora, quando a gente traz isso para o contexto do Golden Dome, outro dos fatores a ser monitorados conforme isso se desdobra é como isso pode mudar o cenário de destruição mutuamente assegurada. Destruição mutuamente assegurada. Ora, se não for assegurado que os Estados Unidos, por exemplo, sofreriam as consequências de uma catástrofe nuclear, como isso mudaria o cenário? Se esse sistema tiver a capacidade de, por exemplo, destruir uma bomba que está sendo lançada utilizando sistemas modernos, espaço, aquilo que é prometido, e pensando agora em extrapolação, projetando como isso pode ocorrer, se houver a garantia de que esse míssil vai ser destruído ainda na sua fase de lançamento e que isso não teria impacto diretamente dentro dos Estados Unidos, se o cálculo muda quanto à garantia que os dois vão ser destruídos, tanto o país que lança quanto o país que recebe, ou que haverá retaliação nuclear, que o mundo entrará em algum tipo de estado apocalíptico, se há uma garantia maior de que os Estados Unidos não são afetados, como isso afeta a discussão a respeito do assunto? Isso é também parte do que circula na mídia nos Estados Unidos e analistas que buscam entender essa questão conforme, com essa promessa, a gente deve ver mudanças no cenário estratégico. Claro, a gente vai ter que ter mais clareza para afirmar como elas vão se desempenhar. No entanto, o fim da destruição mutuamente assegurada para os Estados Unidos poderia ser uma nova era de como a gente discute dissuasão nuclear e defesa internacionalmente. A gente aguarda os próximos passos e a gente vai ver, né? A gente até trouxe essa imagem. Houve um acordo entre Gorbachev e Ronald Reagan para tentar segurar um pouco a questão nuclear ali na reta final da Guerra Fria. E desde então, houve oscilações, mas muito do arsenal nuclear foi desmantelado. A gente aguarda agora para ver se isso é uma tendência que prossegue ou se, em um mundo em conflito e com a possibilidade de uma inovação que muda o tabuleiro, o que acontece seguindo adiante.